Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Capítulo 22. Eu vou começar, vou ler o 1 e 2, depois vou dar um salto até o momento que eles estão subindo. Gênesis 22, a partir do verso 1, diz assim: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Guarda esse texto, vamos dar um salto lá para Mateus, no capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Um salto do primeiro para o segundo testamento. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Se você puder dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia. Gostaria que você repetisse após mim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda esse Deus maravilhoso, bendito, soberano. Aleluia, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Queridos, eu quero falar exatamente sobre essas duas palavras que aparecem na fala de Abraão e na fala dos sábios. Ambas as palavras traduzidas são adoração. Tanto, coloca por favor isso. Então é sobre isso que eu quero falar. Shah e proskunel, a essência da adoração. Uma palavra em hebraico e uma palavra em grego,
ambas são traduzidas como adoração. Essas palavras, irmãos, revelam o quanto nós estamos longe da verdadeira adoração, da essência da adoração. Portanto, eu creio que a mensagem de hoje é um alerta para que voltemos à verdadeira adoração. Ah, mas eu nunca estive lá. Para que, pelo menos então, comecemos a adorar de verdade, entendendo o que é adoração. Nós resumimos a adoração a cânticos. Para muita gente, adorar é cantar. Ah, vai ter um momento de adoração, eu estou cantando. Então você abre a sua boca, entoa alguns cânticos, alguns louvores. Adoração. Isso é que é interessante que tanto Abraão quanto os sábios do Oriente, nenhum deles cantaram, mas ambos adoraram. Não houve uma expressão cantada, nem por parte de Abraão, nem por parte dos sábios, mas eles estavam adorando genuinamente na essência da adoração, porque a adoração, ela tem tudo a ver com obediência, com uma predisposição em fazer a vontade de Deus. Observe que quando Deus diz a Abraão, você vai sacrificar o seu filho, Abraão não ficou desesperado, Abraão não tentou negociar com Deus, Abraão não passou a noite chorando, Abraão não tentou barganhar, não se fez de vítima. Abraão prontamente, e detalhe, sem compartilhar com a esposa, porque ele sabia que a esposa poderia tentar demovê-lo dessa ideia. Então existem coisas na sua intimidade que só você e Deus sabem. Nem a esposa estava sabendo. Ele saiu para sacrificar o filho. Ele não falou: amor, amanhã eu vou ter que levar o nosso filho no monte. Para quê? Sacrificar. Sacrificar. Ah, vocês vão sacrificar? Ah, que bom. E vocês vão levar o quê? Ele é o sacrifício. Você está maluco, seu velho gagá? Esse é o filho da promessa? Você não lembra que eu era estéril? Você não lembra que eu tentei dar um jeitinho com Agar? E agora nasce o nosso filho, nosso único filho, de um milagre. Você está maluco? Deus vai te pedir nosso filho assim? Como assim? Não vai levar coisa nenhuma, só por cima do meu cadáver. Então Abraão foi, como diz aqui o carioca, no sapatinho, pegou 2 ajudantes, partiu para o monte, aonde Deus iria lhe mostrar. E quando eles estão subindo, Isaac olha: papai. Mas antes disso, Abraão, quando está no pé do monte, ele diz para os 2 ajudantes: vocês ficam aqui, porque eu e o moço vamos subir para adorar. Então eu gostaria que você entendesse que um dos significados dessa palavra, adoração, tem a ver com a nossa predisposição em se sujeitar à vontade de Deus. Não existe adoração genuína sem obediência. Não existe adoração genuína em rebeldia. Então o texto coloca a disposição, por exemplo, dos sábios de caminhar uma extensão enorme, quilômetros e quilômetros, correndo perigo. Não havia carro. E aqueles homens se submeteram aos perigos de uma viagem longa, obedientes ao ofício, obedientes ao chamado, obedientes à profecia, obedientes à palavra, obedientes ao desejo de fazer a vontade de Deus. Então, tanto um texto quanto o outro, eles apontam: a adoração começa com a minha disposição em obedecer. Jamais serei um adorador de verdade se eu não tiver disposição para obedecer. E Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, se não há obediência em mim, a minha adoração é uma mentira. Quantos estão entendendo? O que ambos os textos nos apresentam também é que a adoração, ela tem a ver com entregar
tanto Abraão quanto os sábios, eles fizeram um esforço tremendo para entregar. Eles estavam indo para a presença de Deus. Abraão para o altar, os sábios para a presença de Jesus. Você entrega em direção a Deus, você entrega para Deus. Eu vou subir, vou entregar o meu filho, e tendo entregue o meu filho, eu vou voltar. Nós voltaremos. Alguma coisa vai acontecer. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo, ou seja, nós viemos entregar o fruto de alguém que reconhece a realeza de Jesus, reconhece quem Jesus é, porque o ouro aponta para a realeza. Então, quando eles foram entregar, eles não iam entregar a qualquer pessoa. Abraão iria entregar ao Criador do universo. Os sábios sabiam que ia entregar aquele que é nascido rei. Então, o rei, ele vai receber ouro como oferta, ele vai receber ouro como entrega, ele vai receber o melhor que eu tenho. Então, eu entregarei ao rei ouro. Ouro aponta para a realeza. Aquela oferta de ouro aponta, eles sabiam muito bem quem era Jesus. Então, quando eu e você entregamos, seja o que for, nós precisamos ter consciência a quem nós estamos entregando, para quem nós estamos entregando. Se todas as vezes, por exemplo, que você vem à frente entregar dízimo, oferta ou qualquer outra coisa, e você pensar, eu estou entregando para o pastor Lima, eu estou entregando não sei, você está entregando de forma errada, porque você precisa entregar como quem entrega para Deus. Quantos entenderam? Eu entrego como quem entrega para Deus. Então, a minha adoração, a sua adoração, não é um momento da nossa vida. A nossa vida deve acontecer durante a nossa adoração. Resumimos, a adoração é um instante, mas o instante da nossa vida é que tem que acontecer durante a adoração. Então eu posso acordar adorando, eu posso almoçar adorando, eu posso deitar adorando, eu posso dormir adorando. Então eu posso adorar 24 horas, o tempo todo eu posso estar numa condição de um adorador. Senhor, eis-me aqui, estou pronto a fazer a tua vontade, o que o Senhor me pedir, eu entregarei. Imagina a situação de Abraão, o tempo que ele demorou, porque ele tinha 70, 75 quando ele recebeu a promessa. Ele teve um menino com 100 anos, então mais de 20 anos esperando o menino nascer. Ele já estava com a idade avançada, sua esposa era estéril, com a idade avançada, e de repente ele se relaciona, a esposa engravida, um milagre, o menino nasce, o menino cresce, o menino se fortalece, já era um rapaz, e aí vem Deus e diz: eu quero seu filho. Uau, tanta coisa para Deus pedir para Abraão. Ele pediu exatamente aquilo que estava ocupando com mais intensidade o coração de Abraão. Abraão ficou tão fascinado, tão impactado, tão entusiasmado, tão feliz com o presente de Deus, que aquele presente parece que substituiu o próprio Deus. Abraão, por natureza, ele era um construtor de altares. Aonde Abraão se estabelecia, a primeira coisa, um altar. Quando você lê o texto, você percebe que havia um tempo que Abraão não havia construído o altar. E construir altar significa estar na presença, buscar a presença, sacrificar, aproximar-se. Então o que Deus estava dizendo para Abraão é assim: Abraão, eu estou com saudade da sua... Quem completa? Adoração. Abraão, eu quero sentir, cheirar, provar, receber a sua adoração.
quero ser o primeiro no seu coração. Uau! Porque tudo indica que o primeiro no coração de Abraão, naquele momento, era Isaque. Mas quando Deus lhe faz o pedido, sacrificar, ele, opa, peraí, altar. Deus está me levando para o altar, presença, busca. Entendi. Abraão entendeu imediatamente o que Deus estava fazendo com ele, era só uma questão de reposição, de colocar cada um no seu devido lugar. Isaque era importante, muito importante, mas ele não poderia estar em pé de igualdade. A sua profissão é importante, é muito importante, mas não pode concorrer com Deus. O seu filho é importante, é muito importante, mas não pode concorrer com Deus. O seu cargo, o seu título, ou seja, o que for importante, é muito importante, mas não pode ocupar o primeiro lugar. Voltar à essência da adoração é dizer: Senhor, nada ocupa o primeiro lugar, nada concorre com o Senhor, nada, absolutamente nada. E quantas vezes, irmãos, você está aqui, isso é um bom sinal. Eu não sei se lá em Conceição da Barra acontece isso, pastor Francisco, mas às vezes, final de campeonato, no horário do culto, um monte de gente falta. Não, pô, é final. Aí aqui tem um bar aqui do lado, e aí o bar fica lotado, cheio de gente, vibrando, para assistir um monte de marmães jogando bola que não está nem aí para a vida deles, que não faz diferença nenhuma na vida deles, e deixa de ir para a igreja, ou então fica no último minuto, eu vou ver o primeiro tempo, no segundo eu corro para a igreja. Existe algo que parece que está concorrendo com o primeiro lugar de Deus no nosso coração. Mamon. Hoje tivemos uma aula aqui maravilhosa sobre educação financeira com o pastor Alfredo, e Mamon, ele tem regido muitos corações. Não sei quantos de vocês viram um vídeo de um rapaz que pergunta às pessoas: 5 minutos com Jesus ou 5 milhões? 5 milhões ou 5 minutos com Jesus? Todos os entrevistados, 5 milhões. É como se ele estivesse perguntando: Jesus ou Mamon? Mamon. Jesus ou Mamon? Mamon. Você vende a sua mãe por 100 milhões? Depende, se for de dólar até vai, mas se for de real não. Você é capaz de fazer isso, portanto? Amados, o adorador não tem preço. Por quê? Porque você já foi comprado pelo sangue derramado lá na cruz. Então o inimigo não pode colocar valor nenhum sobre você, preço nenhum sobre você, nem a mais nem a menos. Por quê? Porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você não se pertence mais. E aí é preciso discernir essa verdade poderosa. O que está ocupando o meu coração? É interessante que essa palavra aparece muitas vezes, tanto no Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, mais de 150 vezes. Adoração. Que traz a ideia também de reverência. Uou, precisamos falar sobre reverência. Como assim, pastor? Se eu entendo que eu vim adorar a Deus, eu vim dedicar essas 2 horas aqui para Deus, meu irmão, eu não posso ter concorrência, eu não posso ter distrações.
Eu não posso ficar andando todo o tempo. Eu não posso ficar batendo papo. Eu não posso ficar nas redes sociais. Tem gente que fica no Facebook, WhatsApp, YouTube, durante o culto, durante a mensagem. Tem gente que finge que está lendo a Bíblia e está conversando com pessoas lá fora. Isso se chama irreverência. Não sei se você já viu algum filme quando as trombetas tocam e o rei anuncia um rei. O rei fulano de tal, é o rei com aquele vestido, aquela cauda longa, o rei. E por onde o rei vai passando as pessoas, dependendo da tradição, eles se ajoelham, se curvam completamente, colocam o rosto no pó por causa da presença do rei. Se nós estamos invocando, não é um rei de uma nação, de um continente, é o rei da glória, o rei do universo. Quando o salmista diz: abram-se, ó portões eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? Ele é Jesus, o rei da glória. Ele é o rei do universo. Então o rei da glória está entrando toda a reverência, toda a atenção. O rei não espera pelos súditos, os súditos esperam pelo rei. Imagina se o rei estivesse aqui e falasse assim: começar o culto não, porque fulano não chegou ainda. Se dependesse de você, que hora o culto começaria? E fala para o teu irmão assim: acho que essa foi para tu. Irmãos, quando é jogo, não vamos cedo porque a gente quer pegar os melhores lugares. Se é cinema, não, vamos chegar cedo porque para a gente comprar uma pipoca antes. Mas é culto, é culto, é só um culto. Ou perdemos a essência da adoração, a noção do sagrado, de quem é que nós estamos invocando. O culto é um momento solene, exige reverência, existe atenção, existe exclusividade, existe respeito. Por causa do pastor Lima? Não, o pastor Lima é comedor de feijão igual você. É por causa daquele que está sendo invocado aqui, aquele que está sendo aclamado aqui, aquele que está sendo exaltado aqui, aquele que está sendo adorado nesse lugar. Então nós perdemos essa capacidade de reverenciar, de estar reverente. E às vezes ficamos dispersos, irmãos. Mas vem cá, hoje aquela pizzaria, você vai querer de quê? Rapaz, eu ouvi falar que tem uma de camarão. Aí, é mais camarão que pizza. Acho que eu vou pedir, não, mas eu não gosto de camarão não. Eu acho que eu vou pedir uma 4 queijo. Você está no culto. Quantos entenderam? Amém ou não amém? Toda a atenção é pouca, toda a reverência é pouco. Imagine a sua expectativa quando está saindo de casa. Para onde você vai? É muito mais do que você ir para o Maracanã, é muito mais do que você ir para uma audiência. Você entende que você vai para um lugar onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é invocado. E o Senhor, quando Ele percebe que o ambiente é de honra, aí Ele gosta de se manifestar. Quanto mais honra Ele sente no ambiente, mais à vontade Ele fica. Esse ambiente me honra, esse ambiente clama por mim, esse ambiente tem sede de mim, essas pessoas me anseiam por mim, essas pessoas estão querendo receber algo da minha parte.
Eu já ouvi algumas pessoas compartilhando, e olha que a gente nem chegou lá, mas eu já vi algumas pessoas: puxa, eu entrei ali na igreja e tal, eu senti algo diferente. Pela misericórdia, a pessoa sentiu. Agora imagina, irmãos, de fato, quando todos nós entendermos esse princípio. Eu sei que muitos de vocês entendem, mas eu sei que outros entendem, mas não praticam. Então, se você pecava por ignorância, você não vai pecar mais, porque adoração é um estilo de vida, é um posicionamento de decisão de honrar ao Senhor incondicionalmente, obedecê-lo incondicionalmente, curvar-se a Ele, reverenciá-lo com alegria. Então, essa palavra shahá não é cantar, é curvar-se, é render-se, é reconhecer que Deus é Rei, Santo e Senhor. Então toda adoração verdadeira começa quando o coração se prostra. Deixa eu combinar algo com você. Se você entende que no momento do louvor é um momento de adoração, então não interrompa ninguém, não fale com ninguém. Hoje mesmo, quando levantei a mão, amém, eu sou uma pessoa educada, mas não faz isso não. Quando estou entendendo, tem que ser um momento tão solene. Se você entende que esse é um momento de adoração, que também pode ser, que ele seja assim 100%, corpo, alma e espírito entregues, é só para Ele, ponto, é tudo por Ele, ponto, é por causa dele, ponto. Porque a adoração, ela precisa continuar quando a música termina. Se nós confundirmos adoração com música, nós só vamos adorar quando a música tocar. Não tem música, não tem adoração. Mas em cada momento da nossa vida, nós seremos desafiados a viver uma vida de adoração. Prostrar-se, render-se, entregar. Há tantas verdades sobre adoração, e isso é maravilhoso. Porque a adoração não pode acontecer, como eu disse, em um momento da nossa vida. A nossa vida que acontece nos momentos de adoração. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, fazei tudo como adoração. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Agora você imagina Abraão. Ele andou muito, irmãos, porque um dos sinônimos de adoração, ela passa pela sacrifício. Traz a ideia de sacrificar. Então, quando eu sacrifico, eu coloco, é como se eu tenho aqui, vou usar como ilustração esses 2 copos d'água. Aí eu penso, poxa, eu vou ter que me livrar de um desses copos. Eu não queria, mas eu vou fazer esse sacrifício. Como esse copo aqui está mais vazio, é mais fácil eu me livrar dele. Mas Deus não me pediu esse, Deus pediu esse. Então eu vou dar esse copo aqui para o meu amigo Francisco.
Obrigado, Francisco. Mas digamos que eu era apaixonado por aquele copo. Eu queria muito aquele copo. Eu preferia dar esse aqui, que já está pela metade. Mas Deus me direcionou. Estou ilustrando. Não, eu quero que você entregue o copo cheio. Senhor, o senhor podia me pedir uns animais, podia pedir propriedade, podia pedir Sara, mas o senhor pediu logo Isaac. O senhor pediu o meu melhor. O senhor pediu algo que eu esperava muito, que eu queria muito, que o senhor mesmo prometeu. Então ele chamou literalmente sacrifício, porque ele ia sacrificar o filho. Qual o nome que ele deu para o sacrifício? Lá embaixo, Shah. Qual o nome? Adoração. Ou seja, eu vou adorar. Em outras palavras, eu vou sacrificar algo que eu quero muito, algo que eu amo muito, algo que eu não gostaria de perder, alguma coisa que eu não queria abrir mão. Eu não sei estimar quanto de ouro, de incenso, de mirra os sábios levaram. Só que houve um sacrifício, um deslocamento até chegar ao local. E aí permita-me usar um exemplo aqui do nosso irmão. Cadê o nosso irmão Betinho? Está por aqui. Fica em pé aí, Betinho. Essa família. O irmão Betinho mora em Caxias. Deus abençoe. Pode sentar, Betinho. Tem 2 filhos lindos, gêmeos, Daniel e o Kaique, é isso? Daniel e Kaique. O Betinho participa da escola de líderes, participou. Era um dos primeiros a chegar. Culto. A não ser quando acontece alguma coisa, ele vem de Uber. Ele tem que se deslocar com 2 filhos. Isso faz parte de um sacrifício. E às vezes a gente mora do lado da igreja, se escorregar, está dentro da igreja e consegue chegar atrasado. Você está entendendo o que eu estou compartilhando com você? Olha como, voltando aqui à questão da adoração a Mamon. A pessoa é capaz de acordar 3 horas da manhã para ir para o trabalho e chegar 10 da noite e praticamente não ter vida, porque ela tem que pagar o boleto. Então ela acorda 3 da manhã, vai andando até ali a rodoviária, a nossa rodoviária, pega lá o primeiro ônibus, sei lá, eu não sei que hora sai o primeiro, 4 horas, vai pegar o ônibus 4 horas, vai mais cedo para poder sentar, né, ficar logo na fila, pega o ônibus, e aí depois pega outra condução, vai para o trabalho, pega um engarrafamento terrível para voltar, de segunda a sábado. Às vezes não tem oportunidade, não pode sair com a família, não tem tempo de estar com os filhos. É um sacrifício, mas é um sacrifício que vai trazer um retorno financeiro. Não, pastor, eu faço esse sacrifício porque eu tenho que pagar as minhas contas. Entenda isso que eu vou dizer para você, porque isso é muito complexo, mas é muito profundo. Quando a adoração for uma questão de sobrevivência, você não vai sacrificar para mais ninguém, só para Deus. Vou repetir: quando a sua adoração for uma questão de sobrevivência, você não vai sacrificar mais para Mamon, você só vai sacrificar para Deus. Quantos estão entendendo? Olha, vamos ter um culto aí na segunda-feira, vai ter um evento aí especial e tal, vai ser um negócio legal. Pô, beleza. Aí, segunda de manhã, surgiu a oportunidade de fazer um extra aí, hoje você sai mais tarde. Aí, poxa, se eu sair mais tarde, vai ter um extra, vou ganhar mais dinheiro, mas tem um programa segunda-feira, hoje tem um culto lá especial e tal.
culto tem toda hora, eu vou fazer o extra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque muitas vezes nós nos movemos com mais facilidade no que diz respeito à recompensa financeira do que nos movemos para honrar e agradar a Deus. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões? 5 milhões. Eu penso em 5 minutos, Jesus, Lima. Jesus, Lima. Jesus, Lima. Se ficasse só nisso, 5 minutos, já estava bom. Só Jesus falou no meu nome, eu falo o nome dele. Jesus, Lima. Jesus, Lima. Jesus, Lima. Posso? Uou. Posso? Uou. Oh, Jesus. Maravilha. Uau. Irmãos, um dia eu tive um sonho tão real com Jesus que eu amanheci andando nas nuvens. Eu amanheci assim, uau, parece que tinha visto mesmo. Ele me abraçou, ele veio a mim, uau. Sabe quando você vai eu estava vendo isso hoje, você vai numa sorveteria, dessa sorveteria cara, que uma bolinha custa uns 20 merréis. Aí você olha aqueles sorvetes ali, e tem um nome diferente, você fala assim, deixa eu provar isso aqui. Aí a pessoa com todo carinho vai lá, pega uma pazinha pequenininha e tira uma lasquinha do sorvete. Aí te dá aquela lasquinha, você, gostoso. Deixa eu provar esse ali de coco queimado. É só uma pequena prova de algo que tem em abundância ali. Quando você começa a adorar o Senhor, é como se o Senhor dissesse assim, prova uma colherzinha. Sabe, quando você entra em êxtase ou sente qualquer coisa, é só uma prova do que Deus tem para nós. Mas o problema é quando nem isso nós fazemos questão mais. Não temos mais sede de querer. Precisamos então voltar à essência da adoração. Quando o Senhor estabeleceu o Éden, Ele visitava o homem na viração do dia. Relacionamento. Quando o homem pecou, o Éden é recolhido. Mas Deus continua querendo se relacionar com o homem. Então veio o tabernáculo. Era como uma embaixada do céu, o céu na terra. E lá no tabernáculo, Deus visitava Moisés, falava com Moisés, a nuvem de glória se via. Depois do tabernáculo, o templo. E aí depois vem o Senhor Jesus, que é o Emanuel, o Deus conosco. É o céu na terra. Quando você toca em Jesus, você toca no céu. E aí Jesus disse assim, olha, vou dar uma boa notícia para vocês. Eu vou subir. Porque a boa notícia é, eu estou com vocês, eu posso estar lado a lado com vocês. Mas quando eu for, o nível vai aumentar. Porque Jesus, Ele era o tabernáculo vivo de Deus na terra.
Quando ele sobe, ele diz: o Espírito Santo que está com vocês, imagina que seja essa água aqui, ele está com vocês, ele estará em vocês. Então, ao invés de você acessar, tocar em Jesus, o próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo, decidiu morar em nós. Então, aonde você está, o reino de Deus está. Por isso que você pode adorar 24 horas, porque você é um tabernáculo ambulante. Deus está em você. Então eu não posso viver sem adorá-lo, ignorando que Ele está em mim. Então, se Ele está em mim, eu não preciso de uma mediação a não ser do Senhor Jesus. Quantos entenderam? Então, adorar, e eu quero encerrar essa palavra, adorar é ter também essa consciência de quem Deus é para você e de quem Deus é em você. Então Ele está em você. Então o que você faz nesse corpo pode glorificar a Deus, ou pode honrar a Mamon, pode glorificar o Espírito, ou pode honrar a carne. Então todas as vezes que você adora, você está honrando quem está dentro de você. E quanto mais você honra quem está dentro de você, quem está dentro de você aparece. Porque a adoração, ela intensifica a presença de Deus na sua vida. E se torna mais fácil para o outro ver Jesus em você por causa da sua adoração. Mas ele não vai ver Jesus porque você está cantando. Ele vai ver Jesus porque você está adorando. Então isso muda tudo. Então não quer dizer que é só quando eu levanto a mão e canto, não. É quando você decide entregar o seu melhor. É quando você entende que Ele é o Rei dos Reis, você entrega ouro. Você entrega incenso, porque o incenso fala do espiritual, é o Espírito Santo que está em você. Você entrega mirra, porque mirra aponta para a morte. Era a mirra que embalsamava o corpo. E era também uma espécie de anestésico. Ele morreu por você. Então, porque Ele morreu por mim, eu o adoro. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Então tudo que eu faço é só um pequeno reflexo do que Ele já fez por mim. Então Ele já fez tudo por você, e o mínimo que Ele espera que você faça por Ele é que você o adore. Quero adorar. Você foi chamado por Jesus para adorar. E quanto mais você adorar, mais de Jesus as pessoas verão em você. Você está aqui? O que você tem colocado em primeiro lugar? Existe alguma coisa que Deus, se Deus pedir para você, você diria não? Eu não quero dar uma de santarrão aqui ou de qualquer coisa parecida, mas um dia Deus me disse: larga a sua matrícula no estado e mergulha no ministério. Compartilhei com a minha esposa. Amém, meu amor, se Deus falou, amém, estou contigo. Alguém disse: o Lima está maluco? Vai trocar o certo pelo duvidoso? E eu entendi de Deus: não, eu estou trocando o duvidoso pelo certo. Deus me pediu, eu vou entregar. Quando tudo que você tem é de Deus, você nunca perde nada. Não é meu, é de Deus.
o meu é de Deus. Eu sou só o usufrutuário. Aliás, se você partir, a casa vai ficar, o carro vai ficar, as ações vão ficar, você não vai levar nada. Quantos estão entendendo? Mas uma coisa que você pode começar aqui e vai continuar no céu, chama-se adoração. Você está disposto a investir mais na adoração? Você está disposto a ser mais reverente? A dar mais atenção à adoração? A não idolatrar nada aqui nesse mundo? Esse Senhor é teu. Adoração é render-se completamente ao Senhor. Não há mais espaço para nós na adoração, porque a adoração é por Ele, para Ele e por causa dEle. Não é performance, porque quando a música termina, a adoração tem que continuar. Estamos aqui, Salmo 95, 6 diz: ó, vinde, adoremos, e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Um chamado à adoração. E eu gostaria de convidar você nessa hora a ficar de pé.